como ter um dia bom quando todos os dias não são bons, entendeu? É pela fé. Não existe outra A forma. sua fé te sustentou. A minha fé me sustentou. Hoje, tenho o privilégio de receber uma mulher cuja trajetória de superação e de inovação mudou não só a sua vida, como a de várias outras. Uma frase dessa mulher: transformar desafios pessoais em soluções inovadoras é a essência do verdadeiro empreendedorismo. Essa frase resume a jornada de Ana Paula Rampazzo, farmacêutica, fundadora da L-Skin, uma marca de dermocosméticos criada para peles sensíveis e alérgicas, após ela mesma ter enfrentado um grave problema de saúde que a inspirou a reescrever as regras da beleza com foco em segurança e performance. Ana, é uma honra e um prazer te receber aqui. O prazer é todo meu, Maria. Estou muito honrada e feliz de estar aqui e poder contribuir um pouquinho com a minha história, e que se a minha história puder ajudar alguém, eu já saio muito realizada desse podcast. Eu não tenho dúvidas, né? Enquanto eu falava a sua apresentação, eu me arrepiei toda aqui. A sua história, ela é forte e realmente inspiradora. Então, eu queria entender, para a gente começar a contar essa história, por que você buscou o empreendedorismo? Por que nasceu esse empreendedorismo dentro de você? Bom, na verdade, quando eu era bem pequenininha, eu lembro um momento em que eu estava com a minha mãe e minhas irmãs brincando e chegou uma colega de trabalho da mamãe. E aí ela virou e perguntou o que ela trouxe uns presentinhos pra gente, né, de tipo de papel com lápis de cor, essas coisas assim pra criança brincar e tal. E aí eu lembro dela perguntar pra gente o que a gente queria ser. E aí lá, eu pequenininha, eu virei e falei que eu queria ser empresária. E eu acho que isso passou, mas era o que estava mais presente no meu íntimo. O tempo passou e eu fiz de fato administração de empresas, mas fui trabalhar na área financeira, né, de uma empresa de recrutamento e seleção, né, e tal. E em 2009, eu passei por um problema de saúde muito sério. Eu fui fazer uma operação e eu broncoaspirei na mesa de cirurgia. E aí o líquido, ele tomou conta dos meus 2 pulmões, o que me fez evoluir para uma doença chamada SARA, que é Síndrome Agonizante da Respiração Aguda. E a partir daí eu já fiquei em coma, foram 2 meses em coma, 6 meses na UTI. Eu fiquei 6 meses traqueostomizada, a marquinha aqui que as pessoas de vez em quando perguntam o que é, é da traqueostomia. E eu perdi todos os movimentos do meu corpo devido a eu ficar todo esse tempo acamada e não podiam fazer fisioterapias em mim, porque se mexessem em mim me descompensava toda, né, em termos de respiração e tudo mais, não podiam mexer muito em mim. E eu fiquei quase 1 ano sem andar. E voltar a andar também foi um processo extremamente lento. Fiquei um bom tempo aí andando de andador, cadeira de roda, andador, segurando nas paredes, segurando em alguém, É como se estivesse reaprendendo a andar. reaprendendo tudo. Eu reaprendi a respirar, reaprendi a falar, reaprendi a andar. Mas, enquanto eu estava em coma, a minha mãe descobriu um câncer e ela veio a falecer rapidamente. Era um câncer na Ela vesícula. faleceu, você ainda estava em coma? Não, eu não estava em coma. Eu tinha acabado de sair da UTI. Porém, eu não via minha mãe, né? E minha mãe era uma pessoa extremamente presente na nossa vida. É aquela mãe, né? Mãe.
E eu não entendia. Na verdade, eu não tinha um entendimento concreto do que estava acontecendo comigo. Existia uma aceitação, entendeu? Uhum. Uma passividade frente O que você estava vivendo ao que eu ali. estava vivendo, exatamente. Mas eu perguntava pela minha mãe, porque no meu íntimo eu não entendia porque que eu não via minha mãe. E aí meus irmãos, como eu não falava, eles faziam é, é, papéis impressos com desenhos, falando mamãe, ou palavras, né? E aí eles apontavam para mim o que que eu queria saber, sabe? Aí eu lembro de falar da mamãe, né? Apontar para a mamãe Entendi. e eu Eles traziam falas e objetos para você se isso, para eu comunicar com conseguir me eles. comunicar, então, exatamente. E aí eu perguntava, né? Quando eu falo perguntar, era nesse Através desse processo, através processo. desse processo, né? Da mamãe. E eu lembro do meu irmão falar que a mamãe, ele falava assim, ô Ana, você lembra que a mamãe estava passando mal e tal? É porque ela era uma cirurgia da vesícula. Eles até me falaram que era mesmo, mas não falaram da gravidade, Entendi. entendeu? Mas só falavam que ela já estava em casa se recuperando, mas que por ter feito a Não cirurgia, podia ir ao ela não hospital. podia ir ao hospital na UTI, entendeu? E aí, assim aconteceu. Depois desse momento que eu fiquei hospitalizada e eu fui retomando a minha rotina, E aí, antes de você sair, ela veio a falecer. esqueci. Entendi. Não, aí eu saí do hospital e ela faleceu. E eu lembro, Então é, você conseguiu ter contato? sim, tive um Uhum, último contato com a minha mãe. E eu lembro que eu estava morando na época no interior e eu fui para casa com home care. uhum. E na época a pessoa virou e falou assim: Ah, Ana, a gente vai ter que voltar lá para Vila Velha, porque vai ter que ir novamente ver um médico. E eu ia, só aceitava tudo que tinha que fazer, eu fazia. E na verdade era para ver a minha mãe, que ela já estava no hospital, né? E foi assim, foi muito marcante para mim, porque eu cheguei no quarto, a minha mãe olhou para a porta do quarto, me viu, eu a vi, e aí ela voltou, e aí já entrou no coma e faleceu 2 ou 3 dias depois. Então, assim, essa foi a minha despedida com a minha mãe. Mas, ai, gente, lembrar de mãe Uh, é, é sempre bas- é emocionante. emociona. Então, assim, eu sou muito grata porque ela me Sim. viu fora do hospital. Eu não soube, né? Até então eu não sabia da gravidade Uhum. da minha mãe. Eu só entendi quando ela já estava ali no coma, no processo ali de falecimento, né? De seus últimos dias, que tipo assim, porque na minha cabeça, se eu tinha conseguido passar pela situação de vida e morte, de quase morte, eu falei, por quê? Por que não, minha mãe? Ela Era como também se vai fosse uma. conseguir, né? Não era uma coisa assim, né? Que não vou, minha mãe não vai morrer. Uhum. Até que a minha mãe não acordava e aí eu perguntei para alguém que estava ali, um dos meus tios, não, mas a mamãe vai ficar boa, né? Assim, é, nessa parte eu já estava com Com a traqueostomia. eles tampam, né? Ah, Isso. sim, sim. Aí eu perguntei, e aí que ninguém tinha coragem de me falar, e meu irmão falou: Não, Ana, olha, infelizmente, aí que eu caí, né? A ficha A caiu, ficha né? caiu e Realmente. que realmente eu nunca mais ia ter a mamãe ali comigo da forma como era antes. E assim foi. Uhum. Mas eu sou grata porque eu tive a oportunidade de vê-la pela última vez, viva, né? Acordada, talvez, É. e ela me vê. Uhum. Entendeu? Então eu acho que ela. Faltava só eu ali naquele quarto, naquele momento. E eu acho que. Eu posso dizer, assim, que. Eu acho que ela foi em paz, sabe? Porque eu tava Ela ali. te viu de pé, né? Me viu de pé. Eu de pé não, tava na cadeira de roda. Mas ela me viu viva. É, ela te viu. Entendeu? Ela me viu. Respira, É. toma uma água. A gente falar de mãe.
é uma coisa assim que sempre vai me emocionar. Pode Sim, passar, ou seja, mamãe faleceu em 2010. Já se passaram 14 anos. E não muda o não tem sentimento, como, né? não muda. Não existe sentimento de tristeza quando eu penso na minha mãe, sabe? Não existe isso. Existe uma saudade enorme, uma vontade de falar com ela novamente, sabe? Mas arrependimentos, nada disso, sabe? Porque graças a Deus eu tive uma vida de muito amor, parceria e com a minha família e com a minha mãe, sabe? Então não há arrependimentos. Hoje é só uma saudade muito grande e um agradecimento, uma gratidão por eu ter sido filha dela, né? Mas aí, como eu estava falando, à medida que eu fui retomando a minha rotina, quando eu saí do hospital, eu fui percebendo que os produtos que eu utilizava antes, o meu corpo não reagia bem. Só pra gente, só para Aham. recapitular aqui, a gente pega esse gancho dos produtos. Antes de 2009, antes de você internar, você trabalhava como? Na época, foi o que eu falei, eu era formada em administração de Aham, empresas, trabalhava em área financeira, administrativa. e aí surgiu uma oportunidade de eu ter uma farmácia, uma drogaria, Verdade, você trouxe esse contexto aqui. uma drogaria, e aí eu comecei a trabalhar com drogaria, Uhum, entendeu? Mas até então eu não era farmacêutica. tá. Aí agora só voltando para onde você parou, que foi os produtos de cosméticos, certo? Na verdade, eu passei a ter alergia a qualquer coisa. Não era só cosmético. Ah, eu ia tomar o medicamento para cólica que eu tomei a vida toda, que só funcionava ele. Ah, passei a ter alergia. Ah, eu Meu passei a Deus. usar um produto para pele, passei a ter alergia. Filtro solar, alergia. Então, assim, medicamentos são muitos que eu tenho alergia, E entendeu? isso veio desse seu processo? Depois do processo de hospitalização. Antes eu não tinha Era alergia a normal. nada, nada, nada. E, e aí eu tinha começado, para você, olha só para vocês entenderem como é que é o processo de recuperação. Eu falei que eu era formada em administração e trabalhava em uma farmácia, em uma drogaria. Aham. Aí, depois que eu saí do hospital, os médicos, eles faziam muitos exames na minha cabeça, porque falaram que era muito perigoso o jogar 100% de oxigênio, né? Através daquele respirador, pode afetar alguma coisa no cérebro, mas Entendi. eu não tive sequela nenhuma. Ai, que bom. E aí, para eu ter certeza que eu não tive sequela, eu fui fazer faculdade, entendeu? Até para eu. Eu não Para sei. entender sua mente, seu Na verdade, eu não sei explicar. Eu precisava de ativar o algo novo, cérebro. isso. E aí eu fui fazer farmácia, entendeu? E passou-se os anos até eu entender que o que eu estava tendo era uma condição alérgica a muitas coisas, entendeu? Porque a recuperação ela não foi de um dia para o outro e o meu entendimento do meu novo organismo, como ele estava funcionando após esse processo hospitalar, também não foi de um dia para o outro. Eu fui me descobrindo novamente. E então, eu formada, eu comecei a pesquisar sobre o universo do natural, do cosméticos naturais, e aí eu fui me apaixonando, né? Eu fui me apaixonando. Nesse momento, eu já trabalhava em farmácia de manipulação Uhum. e eu trabalhava também perto de laboratório, né, e tal. E aí eu fui me descobrindo ali uma pessoa que queria desenvolver cosméticos. Eu queria ser desenvolvedora de cosméticos e cosméticos naturais. Mas Entendeu? isso veio pela sua condição alérgica ali. Me despertou. Te despertou. Foi a partir da minha condição alérgica que eu descobri, porque até então falar de beleza limpa, de cosméticos naturais lá em 2013, 2014, não era uma coisa assim tão falada como é Sim. hoje. Então foi aí, a partir daí que eu me descobri nesse universo do natural e aí eu fui fazendo a especialização
farmacêutica voltada para desenvolvimento cosmético natural. E aí, em 2015, eu tive um sonho com a minha mãe. Tava eu trabalhando, né, na farmácia de manipulação, no laboratório. Só que, sabe quando parece que você está infeliz? Não por algum motivo concreto, mas por você não estar vivendo o seu propósito, sabe? Eu não estava feliz com o que eu estava fazendo. É como se eu precisasse de algo mais, como se eu precisasse achar o meu caminho. Uhum. Aí eu tive um sonho com a minha mãe. E eu sou assim até hoje, tá? Às vezes, eu tô passando por uma situação, eu falo assim, ai mãe, o que que você falaria pra mim? Sabe? Isso mentalmente falando, Sim, é uma oração que eu faço entre eu, ela e Deus, sabe? sim, tem essa Algo assim, conexão, com certeza. algo assim. E aí eu fui dormir, eu adormeci, é, conversando assim mentalmente, né? Pedindo ajuda, pedindo a Deus que me desse sabedoria, entendimento. E eu perguntava assim para minha mãe, mãe, o que que você falaria para mim? Entendeu? Qual o direcionamento que você me daria? E aí eu sonhei com a minha mãe. E aí ela falava que era para eu abrir a minha própria empresa, né? E foi a partir daí que nasceu a Ellie, né? Eu comecei a desenhar a Ellie na minha cabeça, é, planejando, projetando ela de como ela seria. E assim ela nasceu. Ela nasceu primeiramente de uma forma artesanal. Eu comecei a fazer os meus próprios cosméticos, aí dava para os meus irmãos, amigos. Comecei a fazer sabonete. E aí, há 2 anos atrás, a gente começou a passar por um processo de rebranding, porque aí eu entendi que não é isso mesmo que vamos fazer, eu quero investir. E, e aí nasceu a Ellie nesse formato de hoje, que é voltada para peles sensíveis, alérgicas, produtos hipoalergênicos, de beleza limpa, ou seja, sem nenhum ingrediente tóxico ao organismo, é, clinicamente comprovada. Enfim, foi assim que nasceu essa, essa Ana empreendedora, mas que me remete muito à Ana de infância, que eu falei no Você trouxe no início, início. que eu quero ser empresária. Eu acho que eu nasci para isso. Não sei por quê, porque não é fácil a vida de empreendedora, Sim. né? Uma hora você está aqui achando que você vai dar conta de tudo, que você é capaz, que você, nossa, eu sou o máximo. 5 minutos depois você está querendo já distribuir currículo, né? É um Verdade. alto e É baixo, altos e baixos, é isso é mesmo. muito doido, mas é o que eu Mas gosto. é de brilhar os olhos, É o né? O que eu gosto empreender. e é o que me faz me sentir acesa. É eu estar trabalhando na L. Então, já que falamos de Ellie, falamos do sonho com a mãe. Uhum. Por que Ellie? Vamos explicar esse, Ah, esse sim. nome? O nome L vem de Helianthus, que é o nome científico do girassol, e com ele todo o significado, né, de que precisamos voltar para a luz, sempre em busca do sol, né, da gente se iluminar. E também é uma homenagem à minha mãe, que se chama Hélida. Então, por isso que é L, de girassol, Helianthus e E de de Hélida. Hélida, que foi quem te impulsionou através do sonho a Exatamente. empreender. Isso aí. Eu tô arrepiando toda aqui, gente. Essa história é encantadora, assim, para mim é muito inspirador te ouvir. E eu entendi que esse empreender partiu ali, né? Veio um sonho de impulsionar, veio da sua condição mesmo física de não se adaptar a qualquer produto. E quando que a chavinha virou para ser além de você? Porque você fez através ali, né, da sua condição, porque seu corpo não aceitava. Em que momento isso foi para fora? Em que momento isso você entendeu que poderia ajudar outras pessoas? Desde o início, desde o sonho, eu já sabia que eu queria ter a Ellie para além de mim.
E eu lembro, inclusive, que no dia, eu acordei nesse dia, depois do sonho, era cedinho, minha irmã estava se arrumando para ir trabalhar, minha irmã mais velha, a Carla. E aí eu cheguei para ela numa empolgação, gente, numa empolgação sem fim. Porque eu sou meio deslumbrada, sabe? Eu sou muito assim, sonhadora. E eu me jogo nas coisas, sabe? É uma característica minha. E a minha irmã não, ela é mais comedida, ela é mais racional. Uhum. E eu sou muito emotiva. E aí, nesse dia, depois do sonho, eu cheguei para minha irmã, Carla, você não vai acreditar. Olha só o que, que eu tô querendo fazer. Aí eu saía mostrando para ela as coisas que eu tinha, uns rascunhos que eu tinha feito no meu celular, com print de fotos, algumas coisas. Ela só virou e falou assim para mim: Mas, Ana, você não está pensando em largar o seu emprego para você empreender, né? Aí, tipo, aquilo foi um balde de água fria, porque era exatamente aquilo que eu queria fazer. A louca, né? Meus irmãos me conhecem muito. Ela já sabia que era aquilo que eu queria, mas não foi assim que aconteceu. Eu já sabia, que aquilo ali ia ser para além de mim. Mas existia um processo ainda que eu precisava caminhar. Na época, eu estava fazendo mestrado. Tinha começado, na verdade, a fazer um mestrado, é, e eu precisava terminar aquele mestrado, eram 2 anos ali. Eu ia casar, eu ia mudar de cidade novamente, né? Porque meu marido é mineiro, eu sou capixaba. Uhum. Então, eu já sabia que ia haver esse momento de eu ter a Ellie, que esse momento ia chegar. Enquanto eu não tinha condições de fazê-la da forma como eu queria, que é hoje, que é o que ela é hoje, eu comecei da forma como eu podia, como eu conseguia naquele momento, entendeu? Então, E olha a importância de se colocar em movimento, né? de se Mesmo co- quando ainda não está perfeito quando do jeito exatamente, que você gostaria que fosse. exatamente, mas eu já sabia desde sempre aonde eu queria chegar com a Ellie. Ainda sei, até hoje. E isso é importante que você trouxe, porque é clareza, né? Porque Clareza. muitas das coisas que travam as pessoas de para onde vai, onde quer chegar, é não ter a clareza desse processo. Às vezes você nem sabe o como, né? Mas você Uhum. sabe onde quer chegar, que é o mais importante. Exatamente, eu não sabia como, Uhum, eu não sabia, eu só fui caminhando. Só que com a responsabilidade de terminar todas as coisas que eu tinha ali, né? sim. Tinha o mestrado, ainda tinha o meu trabalho que eu queria largar para empreender, queria, mas sabia também que não era daquela forma, né? Então, assim, eu tinha a responsabilidade daquele momento, não deixei de começar por conta das coisas que de repente me prendiam Sim. naquele momento, mas eu sempre soube aonde eu queria chegar com a Ellie. E E onde eu quero chegar ainda, né? Porque eu tô isso, muito porque no é um comecinho. processo evolutivo. A gente Isso. sempre vai almejar mais, né? Que eu acho que faz parte do empreender, que é esse desafio de estou aqui, cheguei e agora para onde eu vou. Então, eu acho que faz parte do caminho. E, e só uma pergunta assim que me veio aqui agora para eu voltar um pouquinho. De onde você tirou tanta força? De um lugar de quase morte, de uma perda de uma mãe, e você ainda se reerguer dessa forma. Onde é que você buscou essa força? É, eu vou citar duas frases. Uma da Bíblia, que eu gosto muito e que diz muito. Uhum. É que quando eu sou fraco, então é que sou forte. E uma segunda frase, uma vez eu falei assim: como ter um dia bom quando todos os dias não são bons? Entendeu? É pela fé. Não existe outra A forma. sua fé te sustentou. A minha fé me sustentou. E é o que me sustenta até hoje. Uhum. Porque é, você viver um processo de quase morte, ela modifica muito, assim, é um trauma
que o meu corpo sofreu. Não é um trauma só emocional, sabe? É físico É físico, também. é Uhum. físico. E, tipo assim, e tinha gente que comentava assim comigo. Nossa, mas você viveu de novo. A gente vê tantas reportagens, né, de pessoas que saiu de um coma, voltou e tudo era lindo, maravilhoso. E não Não é essa a é, não é realidade, lindo, é. entendeu? Porque eu sofri muito, meu corpo sofreu muito. Para eu vou conseguir voltar a respirar, gente, eu não voltei a respirar sozinha de um dia para o outro. Eu demorei mais de 6 meses para conseguir respirar sozinha sem auxílio de oxigênio ou de suporte de BiPAP, entendeu? Então, foi muito penoso. Voltar a andar, os médicos falaram que eu nunca mais ia voltar a andar, de acordo com os meus exames, né? Que deu realmente a polineuropatia do paciente crítico. Eles falaram que eu nunca mais ia andar, sabe? Então, a cada diagnóstico médico que me davam, falaram que eu nunca mais ia cantar. Eu cantava, né? Canto ainda, mas Você cantava também? Essa eu can... parte eu não não sabia. contei. Eu cantava. E eles falavam que. Cantava não, canta, né? Hoje desde que eu me mudei para cá, para Belo Horizonte, acabei não tô mais fazendo esse papel. Tô 100% no empreendedorismo. Aham. Mas eles falaram, por exemplo, que eu nunca mais ia cantar. E eu não tive alteração vocal, entendeu? Então, assim, é, cada diagnóstico médico teve uma força que vem do âmago para a gente lutar contra, entende? Eu não brigava comigo mesma, mas eu não aceitava aquela condição assim, sabe? Eu era muito, muito diferente. Era estranho, porque ao mesmo tempo que eu era extremamente grata a Deus por eu estar viva, eu não me achava no direito de chorar porque a médica falou que eu nunca mais ia andar, sabe? Só que eu não sei explicar a força que vinha de dentro e que eu só ia. E a cada fase, por exemplo, de melhoria da minha condição física, eram dores extremas que eu sentia, entendeu? E para passar por cada processo, eu sabia, nossa, eu vou sentir muita dor. Eu vou sentir muita dor. Então, assim, é uma força que vem do âmago, acho que do mais profundo que possa existir dentro de mim mesma, e para mim isso é fé. Olha que interessante, porque no início você trouxe uma fala de aceitação, de passividade, mandava fazer, eu fazia, eu era, né, uma Uhum. obediência mesmo ali dentro do seu contexto. Ao mesmo tempo, você trouxe aí agora que em todo momento a sensação que eu tive aqui é que o diagnóstico médico te jogava para baixo. Você não É. volta a andar, né? Você não vai cantar mais. E, e isso você não aceitava Mas não, assim, internamente eu internamente. não aceitava, mas Aham, não era algo que eu não brigava entendi. Você comigo não mesma. externalizava. Não, até comigo mesma, não era uma coisa que eu brigava, que eu me desesperava, Entendi. entendeu? Eu não me desesperei por isso. Claro, quando a médica falou assim que eu não ia andar mais, eu chorei, eu cheguei em casa e chorei, né? E porque às vezes, muitas das vezes, a forma como nos é falado um diagnóstico não vem com um certo cuidado, Aham. né, entendeu? Às vezes é uma fala mais dura mesmo, né? E que você não está preparado para ouvir. Então eu chorei quando cheguei em casa, mas eu acho que eu não acreditei. Eu acho Talvez que seja o chorar isso. faz parte, né? Porque a Faz, gente não precisa não chorar. faz Mas parte. talvez é não só não aceitar aquilo como uma coisa Absoluta final. verdade. Como é que fala, gente? Aquele É, negócio final, né? Esqueci a palavra. Enfim, porque a gente muitas vezes se segura, né, para não cair nesse lugar de reclamar, de lamentação, mas eu acho que o sofrer faz parte. Se a gente está passando por algo que dói, faz parte o chorar. Só que eu acho que o mais importante que você me trouxe é o que que eu vou fazer para sair desse lugar. E é, ali eu entendi que você trouxe esse movimento, né? Que é o mesmo que te levou para o empreender
também, assim, com essa força, com essa fé de movimentar, e quando você se coloca em movimento, as possibilidades, elas começam a aparecer, até aquelas que a gente nem está esperando, né? E Exatamente. elas começam a aparecer. Assim, Maria, todo o processo foi o que eu falei. Se foi assim com alguém, eu acho lindo e maravilhoso. Gostaria que fosse comigo, Sim, mas comigo não foi. Não existiu aquilo, nossa, voltei à vida. Uhul, vamos lá. não são só flores, né? Não é só isso. É isso que eu tô querendo dizer. Não foi só isso. Claro, houve todo um processo de gratidão dentro de mim, de gratidão profunda, mas também houve muito sofrimento, entendeu? Teve muito sofrimento. E a recuperação, ela não foi de um dia para o outro, ela Uhum. levou anos, entendeu? Tanto é que eu falei, eu levei anos para eu ter o entendimento que o meu novo organismo, a nova Ana, é uma pessoa alérgica, entendeu? Não foi de um dia para o outro que eu entendi. Bom, acordei do coma, agora eu sou uma pessoa alérgica. Não foi assim que funcionou, Uhum. entendeu? Existiu um processo para todas as coisas depois desse momento, sabe? De vida e morte. Sim, até mesmo de se autodescobrir depois de um renascimento, né? Que para mim você. E eu, sabe uma coisa que eu acho muito interessante? Se eu puder fazer uma analogia, é, a primeira coisa após o coma, eu vou fazer uma analogia quando um bebê nasce e se desenvolve, né? Por exemplo, assim que eu voltei do coma, a primeira coisa foi abrir os olhos, entendeu? Então, assim como um bebê, ele abre os olhos, né? É, tudo bem que o bebê chore, eu não podia falar porque eu estava traqueostomizada, Sim, né? Mas depois que eu vi, a segunda coisa que eu fiz, e aliás, olha, eu acho isso muito forte, porque a primeira lembrança que eu tenho do coma assim, do retorno do coma, né? Foi quando eu abri os olhos e eu vi minha irmã. E eu tenho, sem ser a Carla, é a a Lilian. outra. Eu sou, assim, eu e meus irmãos, nós somos muito unidos, tá? Então eu amo todos de forma, assim, intensa. Só que eu e a Lilian, a gente tem uma afinidade muito especial desde muito pequenininha. Tanto é que eu tenho uma foto com a mamãe, eu fazendo um aninho e a Lili na barriga da mamãe, sabe? Mas eu abri os olhos e a primeira pessoa que eu vi era minha irmã. E eu acho que a Lilian. E eu acho que por conta também do tanto de medicamento que eu tava ali, né? Eu olhava para ela e eu via tudo muito turvo, mas eu sabia que era ela. E aí eu olhava para ela, nossa, a Lili é um anjo. Eu pensava, a Lili é um anjo. Eu só pensava isso, que a minha irmã era um anjo. E aí, depois passou-se o tempo e eles foram fazer o teste, tampando, né, a tráqueo, para ver se eu conseguia falar, emitir Uhum. som. E aí eles fizeram esse teste e a primeira pessoa com a qual eu falei foi a minha irmã, sabe? E então, assim como um bebê, eu voltando do coma, eu acho que eu não sei, eu me consigo enxergar nessa analogia. Primeiro eu abri os olhos, depois eu falei, depois eu fui mexer os meus braços, depois as pernas. Primeiro um bebê, ele vai andar, ele vai engatinhar primeiro. Eu estava ali na cadeira de rodas. Um bebê depois anda se segurando, né, nas coisas. E eu fui lá de andador, sabe? Então, para mim, é o mesmo processo de voltar à vida, é o mesmo desenvolvimento, né, do nascer de novo, tal qual como um bebê. Eu nasci de novo. Sim. Nossa. É muito impactante, assim, te ouvir, porque poderia ter desistido, poderia ter se entregado, e de alguma forma aí dentro existia uma fé muito forte para te fazer voltar. E acho que além da fé, acho que você tinha pessoas importantes ali também, como uma rede de apoio, te dando força, te estendendo as mãos na hora que você mais precisou. Eu não saberia, isso eu falo com toda certeza do mundo. Eu não saberia o que fazer, o que seria de mim se não fosse pela minha família,
pelos meus irmãos, pelo meu pai, eu não saberia dizer. Porque eles foram o meu suporte de todas as formas possíveis, entendeu? Não, assim, eu tenho... É inexplicável o que eu sinto por eles. É inexplicável. É algo muito forte, muito além do que era antes. Se eu já amava, assim, de uma forma intensa, hoje existe um amor que é talvez mais... Eu não sei explicar, porque Uhum. existe uma gratidão Sem tamanho, sem né? tamanho, Incalculável mesmo. incalculável isso aí. E hoje, o que que você faz? Onde está a sua rede de apoio? O que que você faz para se cuidar, para cuidar da mente, né? Eu tive depressão, o seu também é uma depressão, né? A Sara, ela é uma A SARA é uma doença respiratória. respiratória, mas você teve a depressão. Eu tive alguns anos depois, começou em 2018. Eu Uhum, tive uma depressão profunda, que foi um processo também bem difícil. E, e mais uma vez, se eu não tivesse a minha rede de apoio, eu provavelmente não teria conseguido ultrapassar esse outro momento tão difícil na minha vida. Naquele momento eu estava casada com meu marido, Rodrigo, que foi, inclusive, era o início do nosso casamento quando eu comecei a ter depressão. uhum, E no início também foi muito difícil para mim e para ele, sim. porque novamente eu não entendia o que estava acontecendo comigo e o meu esposo também não sabia lidar com aquela situação. Depois que eu tive o diagnóstico, né, olha, depressão, né, e a gente foi descobrindo como tratar, como, como lidar com aquela situação. Uhum, E isso para mim foi muito importante também, porque o meu esposo, ele foi em busca de como ele poderia lidar com a minha para te doença, apoiar. para me apoiar. Quando ele passou a entender é, cada comportamento meu frente à depressão, gente, foi outra coisa. Ele passou a entender e me ajudar, Porque eu entendeu? costumo dizer isso, assim, que para quem tá do lado também não é fácil. Não foi fácil, e não foi mesmo, entendeu? Mas a partir do momento em que ele conseguiu ter o entendimento do que era a doença, e aí o meu comportamento, meu marido me conhece muito. Ele, só de olhar, ele já sabe se aconteceu alguma coisa, se não, sabe? De tanto que eu acho que ele me estudou Aham. comportamentalmente para Poder te ele ajudar, conseguir né? me ajudar. E junto a ele, as minhas irmãs, o meu irmão e o meu pai. Assim, a minha irmã, a Lília, né? Uhum. Ela me ligava de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, para verificar se eu estava bem, para fazer companhia. Ela morava em São Paulo e eu estava morando em Minas nessa época. Então, assim, o apoio, ele eu acho que é incondicional, assim, para a gente conseguir passar por esses processos, sabe? E aí eu aqui analisando isso novamente, né? Porque a gente já sabe o quão é importante ter essa rede de apoio. Mas quando eu recordo, me vem as lembranças aqui atrás, eu penso, gente, como eu preciso ser grata pelas pessoas que estão à minha volta. Porque se não fosse por eles, talvez eu nem estivesse aqui, sabe? Então, a rede de apoio ela é fundamental. Hoje, a minha rede de apoio é o meu marido, os meus irmãos, o meu pai, que eu não fico contando tanta coisa para ele, as coisas A ruins, gente a gente filtra, né? filtra exatamente, mas saber que ele tá ali apoiando, Uhum. torcendo pela Ellie e tal, Sim. isso para mim é muito gratificante. E psicóloga, tenho uma terapeuta que, né, uma psicóloga, né, que, assim,
Não sei explicar também, né? O sentimento profundo que a gente gera por essas pessoas. Tem a minha médica hoje Uhum. também e continua sendo um dos meus maiores, minhas maiores redes de apoio, a igreja. Eu sou católica, Uhum. então, assim, eu realmente preciso ter essa vivência espiritual para eu, para aquela força interna, ela continuar aqui, sabe? Viva, né? Viva. Isso. E lá no momento da depressão, como foi para você ir falar, é isso, eu estou com depressão, eu estou diagnosticada? Teve algum momento que você negou ou não? Quem que você, além da sua rede de apoio, sua família, seu marido, quem você buscou de profissional para te ajudar nesse processo? Eu me sentia muito envergonhada. Uhum. Eu podia entender que eu estava com depressão, mas eu tinha vergonha, né? É, e tanto é que é a primeira vez que eu tô abrindo, assim, sem ser para as pessoas que convivem ou que a gente conhece, conversa ali tete a tete, Sim. primeira vez que eu tô abrindo para falar de depressão. E que eu tenho e faço, né? Hoje eu me sinto. é, Como é que fala quando a gente tá equilibrada? Estável. Estável. A palavra é estável. Hoje, microfone. Hoje eu estou estável, porém numa vigilância constante, né? É, eu tinha vergonha. Eu Uhum. tinha vergonha de ter depressão. Eu tinha vergonha de, às vezes, dos meus atos, e do meu comportamento, das coisas que eu fazia quando eu estava nessa fase mais difícil. E foi um período muito difícil. E principalmente também por quê? Porque foi difícil encontrar um profissional Uhum. que entendesse e acreditasse naquilo que eu estava falando. Como eu mencionei, Você se sentiu alguém com algum preconceito? Alguém duvidando? várias vezes, diversas, inclusive profissionais, Profissionais. Uhum. inclusive, não É só, frescura, é não só, vitimismo. exatamente, não só, mas inclusive. Mas eu acho que a parte mais importante dessa história foi quando eu consegui encontrar profissionais que acreditassem naquilo que eu estava falando. Como eu mencionei antes na história, eu, eu sabia que eu era uma pessoa alérgica, Uhum. mas eu não fui descobrindo tudo ao mesmo tempo. Então, o médico me passava um medicamento. Só que aquele medicamento não me fazia bem. Hoje, quando eu olho para as bulas de medicamento, assim, se eu olhar lá, reações raras, é essas que eu vou ter. É Entendi. impressionante, são essas que eu tenho. E o médico não acreditava. Por quê? Porque era um medicamento que dava certo para a maioria das pessoas. Uhum. Ok, mas não dava para mim. Até os medicamentos, com o tempo, vamos continuar insistindo, mais de um mês de uso, 2 meses. Quando me via nessa insistência, os medicamentos eles iam e me davam alergias severas pelo corpo, né? E aí me queimava toda novamente. Então, e foi assim umas 3 vezes, sabe? De tentativas de estar tomando medicamento, o médico não acreditar, pedir para permanecer tomando, que ia dar certo, que ia dar certo. E eu falando com ele, doutor, mas não tá me fazendo bem, eu tô sentindo. E não acreditava. E eu confiava no médico, Sim, é o entendeu? Claro, é o profissional, né? Ele profissional, é o profissional. exatamente. E aí eu ia insistindo, entendeu? Então, cada vez mais eu tinha as reações alérgicas e cada vez mais severas. A ponto, por exemplo, da última, literalmente, queimar o meu corpo todo, Meu entendeu? Deus. Então, quando eu encontrei, aí o que que aconteceu? Não quero mais saber de médico, não quero mais tomar remédio.
Aí pronto, Porque aí aí que você deu tudo errado. traumatiza, né? Se quem Exatamente. deveria te apoiar e te orientar está duvidando do que você está falando e está insistindo em algo que te faz mal, como é que você vai buscar? Exatamente. E aí eu tava num momento tão de desespero, sabe? Que aí eu mesma já não conseguia, por mim mesma, buscar nada, sabe? Eu não conseguia ir atrás das coisas. E eu precisei dessa minha rede de apoio para fazer por mim. Entendeu? Que era o meu marido, minhas irmãs, Uhum, entendeu? E elas foram atrás de médicos que poderiam, realmente cuidar de mim. uhum. E foi assim que eu encontrei a médica que eu tô hoje, que eu estou com ela há alguns anos, né? E que ela, desde o início, eu conversei com ela, doutora Amanda, é o seguinte: olha, aconteceu isso. Fui relatando tudo para ela. E ela soube me ouvir. E foi até muito interessante, porque um dos medicamentos que eu tomei, ela começou com gotas. E aí, ela foi subindo gradualmente, né, Sim, por questões para ver a questão da a sua alergia. reação. Uhum. Uma gota a mais, uma gota a mais, me deu processo alérgico, entendeu? Então, foi muito importante ela escutar, entender a sensibilidade do meu corpo, entendeu? É, até a gente encontrar os medicamentos que de fato eu estava conseguindo usar, que meu corpo respondia bem, entendeu? E foi a partir daí, só a partir daí, que eu comecei a ter melhora no processo de depressão. E Nossa, isso junto com a terapia também, né? é chocante, né? Eu sei que é difícil a gente encontrar um profissional que a gente se conecte, né? Que a gente se sinta acolhida por ele, porque quem vive a depressão é necessário esse acolhimento, porque a gente entra nesse lugar de ser julgada, de se auto-julgar, pelo menos comigo eu me julguei muito também. E olha o quão importante é ser ouvida, que a pessoa tenha empatia com a gente, né? Porque o seu processo, ele impactava inclusive na sua parte física, né? O seu processo de cura. E olha a gravidade de um profissional não cuidadoso, de um profissional que não escuta. Isso é muito sério. É a primeira vez que eu ouço nessa questão. É claro que eu mesma também tive dificuldade de encontrar os profissionais que eu falei, agora sim eu vou me tratar, agora sim eu vou me cuidar. Então, enquanto eu não encontrava, eu negava, e aí eu voltava, parava de tomar o medicamento por conta própria, isso foi piorando o cenário. Então, olha o quão importante é ter um bom profissional do nosso lado para nos ajudar mesmo a sair disso, né? E é importante a gente falar aqui sobre a psicofobia, que é o preconceito de quem padece de alguma doença mental, né? De algum problema mental, seja depressão, seja o burnout, enfim, né? Porque esse preconceito ele vem de fora e ele acaba trazendo para a gente também algo que tem peso, porque a gente mesma começa a se julgar e começa a se cobrar também nesse lugar, o que dificulta todo o processo de tratamento, todo o processo de cura da depressão, né? E às vezes é tão difícil porque a depressão é mental, né? Por mais que o seu desse a questão física, mas era uma reação ao medicamento, mas é mental, a gente não consegue enxergar e por isso vem tanto preconceito desse lugar, né? E o quão difícil é as pessoas que estão ao nosso lado também entenderem isso. E que bom que você tem essa rede de apoio, assim, e que lutou junto com você nessa busca de cura, né? Hoje, então, você continua com o seu terapeuta, com a sua psicóloga, você continua nesse processo. Continuo. Inclusive, por exemplo, né? A minha médica, a minha psicóloga, elas são de Vitória. Uhum. E eu morando em BH, eu não largo. Sim, Não largo. Ah, graças a Deus, o online ajudou muito, né? ajudou muito e a gente fica nessa configuração. E, tipo assim, quando a gente tem profissionais que a gente confia plenamente, você não troca, né? Não A gente troca. não troca. E, eu, quando eu falo assim que o processo também da estabilização da depressão, ela não aconteceu de uma coisa, não foi só o medicamento, não, sabe? Foi todo um conjunto de Sim, fatores, inclusive a minha rede de apoio, meu marido, meus irmãos, o médico, o
o psicólogo. Aí eu comecei a escutar músicas de frequência, fazer meditação, sabe? Então foram Eu falo que a vários gente reúne o pontos. nosso exército, né? Exatamente, foram várias coisas que eu passei a fazer e que todas elas eu acho que me ajudaram nesse processo, né? De sair de uma depressão tão profunda como eu estive, sabe? Muito bom. Voltando um pouquinho lá na marca, na L, conciliando aí a criação da sua marca, né, que é inovadora, ela realmente ela vem com esse lugar de inovação, com o autocuidado, com os desafios pessoais, que eu entendo que, por mais que eu tente me colocar no seu lugar, eu jamais vou entender o que você passou, né, tudo que você se passou. Então, como é que você administra o seu tempo entre o empreendedorismo, entre o seu autocuidado para você se cuidar, para você se, né, não voltar para esse lugar da depressão, por exemplo. Como é que você concilia tudo isso com a sua saúde? Como que você usa o tempo a seu favor? Ai, gente, talvez eu decepcione vocês agora nesse momento, Não tem problema, porque fale a eu verdade. simplesmente estou na busca de conseguir conciliar. É justamente isso. A única coisa que eu sei é que eu tento respeitar o meu corpo. Quando ele fala assim, Ana, você precisa agora do seu tempo, eu entendo que não adianta eu forçar o trabalho, não adianta. Eu preciso parar, eu preciso escutar a Uhum. voz interna aqui, para a gente manter a mente equilibrada, o emocional equilibrado. Aí eu volto, vou lá, escuto minhas músicas de frequência. Isso foi, gente, isso É maravilhoso, não, eu porque ouço. realmente me ajudou muito, Sim, entendeu? Mas eu faço minha meditação. Agora, eu ainda estou buscando esse equilíbrio, sabe? De ter essa rotina, porque eu entendi que a pessoa que teve ou tem depressão, ela precisa ter rotina. precisa. Precisa ter rotina. E eu me sinto melhor e me sinto bem, me sinto mais produtiva quando eu tenho minha rotina estabilizada. E nem sempre eu estou conseguindo manter essa rotina. Então, como eu ainda não estou 100% nesse equilíbrio, a única coisa que eu faço é eu respeito meu corpo. O meu corpo dá sinais. E quando eu percebo e ele me dá o sinal de que eu preciso, naquele momento, parar, eu paro. E não importa se é segunda, se é terça, se é quarta, se é quinta, se é sexta, sábado, domingo. Você Entendeu? aprendeu a ouvir os sinais do seu Eu corpo. aprendi a ouvir os sinais do meu corpo, né? E, e isso, o empreendedorismo, graças a Deus, ele nos dá a Essa liberdade, a flexibilidade. flexibilidade. Ah, na sexta-feira não estou bem, precisei parar, eu paro, mas sábado e domingo eu trabalho, entende? A única coisa que eu tenho certeza é que eu aprendi a escutar os sinais que o meu corpo dá. Que E eu coisa boa. respeito. Muito bom. Ana, o que te nutre e te faz continuar nessa jornada de inovação na sua vida? Inovação e cuidado, né? Sabe quando a gente vai fazer alguma coisa e que te dá frio na barriga, sentimentos internos, sabe Sim. como? Eu sinto isso. É uma inquietação interna. E essa inquietação de saber que é isso que eu vim, como se fosse talvez o meu propósito, Seu meu chamado. chamado. É essa inquietação que me faz continuar, sendo muito sincera. Eu não tenho outra palavra a não ser essa moção interna, esse algo que existe dentro de mim e que eu preciso externalizar, colocar para fora. E a forma como eu consigo fazer isso hoje é através da Ellie. E com toda a sua história, com tudo isso que você já viveu até aqui, que mensagem você pode deixar para as mulheres que estão nos assistindo? Como uma mensagem de renascimento, de fé? O que você pode deixar para elas?
Eu não sei se é a melhor frase para deixar como uma mensagem, mas é uma frase que me acompanhou e acompanha por muitos anos, que é uma frase do Winston Churchill, né? Que ele falava assim: eu não tenho nada para oferecer a não ser suor, lágrimas, sangue, lágrimas e suor. Eu não tenho mais nada para oferecer a não ser sangue, lágrimas e suor. E o que eu entendo que ele quis dizer com isso é: trabalhe muito, trabalhe duro, não a ponto de adoecimento, não, mas da entrega total, entendeu? Quando a gente se entrega integralmente para aquilo que nós propomos a fazer, as coisas começam a se aproximar de você, as oportunidades começam a surgir, a aparecer. Então, é da entrega total que as oportunidades surgem. É da entrega total que vem o entendimento do seu propósito. É da entrega total que você ajuda o outro. Acho que é isso. Nossa! Muito obrigada pela sua história, por estar aqui. Ai, não preciso nem fechar, porque ela já concluiu. Muito obrigada, gente. Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Doce ou atroz, manso ou feroz, eu, caçador de mim. Este podcast é uma realização do Instituto Girassol e de marcas apoiadoras que acreditam neste projeto.